quando seu dono gritou: independência ou morte, o cavalinho tem sorte, pois acompanhou um pedaço da nossa história, quando Dom Pedro gritou: o Brasil livre ficou. Independência ou morte. E está começando agora mais um jornal artesanal, o jornal totalmente improvisado para você curtir e aprender. E sem demora, nessa edição especial do Dia da Independência, 7 de setembro, né, meus queridos, a gente vai agora para o nosso quadro Talentos da Nossa Escola. Palminha, é palma, Nazinha. Festa em Ipanema, meu amor. Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, eu quero... Pensa numa menina que arrasa nas maquiagens, que é ela. Um abraço, querida! E agora a gente vai para o quadro novo, Contando o Tempo. E nesse quadro a gente vai fazer um bate e volta entre eu e Artenaldo. Eu vou fazer as perguntas, ele responde e depois ele rebate com outras perguntas e aí eu respondo, tá ok? Então a primeira pergunta sobre o Dia da Independência é: qual é a data da independência do Brasil? A data da proclamação da independência foi no dia 7 de setembro de 1822. Mas eu tenho uma pergunta para Ana. Onde foi o local do grito da independência do Brasil, dado por Dom Pedro I? Para responder, essa é muito fácil. O grito da independência foi clamado às margens do rio Ipiranga, que muita gente por aí acha. Na verdade, o rio Ipiranga é só um riachinho. Alguns historiadores concordam, confirmam, que Dom Pedro foi pressionado por Portugal a voltar para suas terras de origem, pois ele mesmo transmitia liberdade para o nosso país. E com isso, Portugal não queria que isso acontecesse, porque assim, se o Brasil tornasse independente, não poderiam mais usufruir daquilo que tinha no nosso país, as riquezas que tinham aqui em nosso país. Mas Dom Pedro decidiu proclamar a independência do Brasil, olhou pelo povo e pediu a ajuda do povo para que fosse proclamada a independência do Brasil. Mas eu tenho uma pergunta para você, Ana. Quem compôs o hino nacional brasileiro? A música foi composta por Joaquim Osório Duque Estrada e a música foi elaborada por Francisco Manuel da Silva no ano de 1831. Eu quero saber agora qual foi a importância de Dona Leopoldina para a independência do Brasil. Ana, alguns historiadores veem Dona Leopoldina como uma mulher que tinha uma boa leitura sobre a conjuntura política. Nisso ela ajudou e incentivou Dom Pedro a tomar a decisão da independência do Brasil. Até porque ele era um pouco indeciso, um homem indeciso. E ela teve essa colaboração de ajudar na independência do Brasil. Mas eu tenho uma pergunta para você. Por que esse nome no nosso país? Por que Brasil? Por que aqui o nosso país se chama Brasil? O Brasil recebeu este nome graças a uma árvore muito popular no tempo colonial. E essa árvore é o pau-brasil. Agora eu quero saber o que o Brasil ganhou com esse fato. Ana, creio que o nosso país começou a dar os seus primeiros passos e também para construir a sua nação, porque ele não era independente e dependia de Portugal. Então aí começou a construção, os primeiros passos da nação brasileira, aos pouquinhos. Não foi algo de impacto, mas foi aos pouquinhos, com o tempo, que hoje estamos aqui neste país tão grande e cheio de riquezas e uma miscigenação que se encontra em cada canto do nosso país. A pergunta é, Ana, quais são os outros nomes que recebeu aqui o nosso país, que antes de ser Brasil? Não, os nomes que o Brasil recebeu foram alguns.
O primeiro deles foi Pindorama, nome dado pelos indígenas. O segundo nome foi Ilha de Veracruz, dada pelos navegadores. O terceiro nome foi Terra Nova. O quarto nome foi Terra dos Papagaios. O quinto nome foi Terra de Santa Cruz. O sexto nome foi Terra de Santa Cruz do Brasil. O sétimo nome foi Terra do Brasil. E o último nome, Brasil. Mas me diga um negócio. Qual o significado do grito Independência ou Morte? Por essa pergunta, Ana, eu vou te dar uma resposta curta. Eu creio que foi para que o Brasil não dependesse mais de Portugal e acreditava que o Brasil tivesse sua nação. Popularmente a gente pode dizer assim, andar com as suas pernas, né? Tinha essa capacidade de andar com as suas pernas o nosso país, né? Então acho que foi por isso que ele declarou a independência do Brasil e para mostrar a Portugal também que esse país tinha que ter uma independência. Mas Ana, conta aí para a gente quais são os símbolos que existem no nosso país. Nós sabemos que existe a bandeira, mas quais são os outros? Os símbolos do nosso país são o brasão, a bandeira, o hino nacional e o selo. E o que aconteceu depois da independência das terras brasileiras de Portugal? Ana, logo alguns países começaram a reconhecer a independência do Brasil, como Estados Unidos e México. Portugal teve alguns atritos ainda na época, mas também começou a reconhecer a independência do nosso país e tudo começou a caminhar para esse crescimento que hoje encontramos em nosso meio, certo? Mas eu quero saber para você a última pergunta, qual o nome do documento que rege o Brasil? A gente sabe, a gente quer saber de O você. documento onde tem as leis que regem o nosso país se chama Constituição da República Federativa do Brasil. Esse foi o Contando o Tempo. E dando sequência à nossa programação, nós vamos agora continuar com o Arte em Foco, especial Dia da Independência. Para vocês que nos assistem aqui, o Arte em Foco está de volta e ele vem falar hoje sobre as cores da bandeira do nosso país, a bandeira nacional, a bandeira do Brasil. Por isso que estou de amarelo e de verde, em homenagem também ao Dia da Independência do Brasil, que é no dia 7 de setembro. Mas hoje a gente vai falar, como eu falei, das cores da bandeira, o significado mais ou menos das cores da bandeira nacional. E feito algumas pesquisas através de um livro, que vocês vão ter a fonte no vídeo, que a cor verde e a cor amarela da nossa bandeira refere-se à Casa Real de Bragança, de Dom Pedro, que era a cor que ele queria adotar ao Brasil, e o amarelo, a cor da casa da arquiduquesa Dona Leopoldina, sua primeira esposa. Já o azul e o branco dizem essas cores de nossa filiação histórica a Portugal, pois eram as cores da bandeira lusa, ao tempo de Afonso Henrique. Como sabemos, foram as cores da divisa de Portugal, desde a fundação do condado portugalense em fins do século XI. A faixa branca ela é projetada como um espelho horizontal e ela lembra o nosso Equador visível e o nosso rio Amazonas. Certo? Já o céu da bandeira, como nós vemos, temos um céu na bandeira, né, azul, bonito, projetadas no círculo azul celeste, representam um aspecto idealizado do céu na capital da República, no momento em que o Cruzeiro do Sul culmina visível no meridiano. Essas estrelas que ponteiam o céu da bandeira são representativas do Estado e do Distrito Federal, que desiguais em território, também como estrelas, diferem em tamanho e brilho. Não é verdade que determinadas estrelas representem estados maiores ou mais prósperos, o que seria injusto. Mas nós sabemos que é a quantidade dos estados que temos em nosso país, 26 estados e um Distrito Federal. Então, para vocês, desejo um bom feriado de 7 de setembro e viva a independência
do Brasil. Tchau, tchau! E agora, como vocês estavam com saudade, nós vamos para a nossa aula de explanação de matemática, que agora tem um novo nome: dividir para multiplicar. Olá, meus anjos, como é que vocês estão? Vamos começar agora pelo 6º ano, tá ok? Então, valor posicional que a gente vai aprender hoje. Na atividade de vocês foi posto esse assunto. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos aí o número 14.675. Ele não é um valor jogado para vocês. Precisam aprender o que cada um deles representa, o que cada um deles vale. Então, vamos começar? Nesse número aí, você vai ver que ele segue uma ordem. Então vem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E aí vai dependendo do tamanho do número de que vocês vão escrever. Aí nós temos aí que o 5, ele vale 5 unidades, porque ele está na primeira ordem. O 7, ele vale 7 dezenas, sendo ele representante do número 70. Por quê? Porque ele está na segunda ordem. O 6, ele está representando aí o número 600. Por quê? Porque ele está na terceira ordem e que representa as centenas. O número 4 neste número, ele está representando aí 4.000. Por quê? Porque ele está na quarta ordem, que representa as unidades de milhar. E por último, nós temos o 1, que aí está como na quinta ordem, que representa dezena de milhar. Então, o 1 aí vale 10.000. Juntando esses números, vai dar 10.000 mais 4.000, 14.000, né? Então, já está formado aí. Aí vem o 6 de 600, mais 7 de 70, que dá 670. E o 5, que é a unidade, não altera o valor, fica 14.675, ok? Então, se eu pegar esse número e trocar o 5 de lugar com o 7, vai alterar o valor dele? Vai. Por quê? Porque o 5 vai deixar de ser unidade para ficar na segunda ordem e representar as dezenas. Então, aí o 5 vai ficar como 50 e o 7 vai perder seu valor e virar uma unidade 7. Então, ficaria o número 14.657, ok? Então, é isso, meu povo. Por enquanto é só, até a próxima. E agora a gente vai para o 8º ano. Então, se vocês perceberem aí, eu já incluí a Amazônia, que representa um valor de 49,3%. Então, como é que eu vou saber, professora, que isso aqui representa 49%? Porque nós temos o gráfico de pizza ou o gráfico de círculo, tanto faz, ele representa o 100%. Se for repartir ele retamente no retinho, no meio, então significa que aqui tem 50% e aqui tem 50%. Então, como a Amazônia não ocupa 50% totalmente, a gente vai dar uma leve inclinada para o lado, viu? Aqui embaixo. Então, como é que eu vou saber agora como é que eu vou saber agora desenhar ou cortar esse gráfico em 23%? É muito simples. Então, olha aí, eu já fiz. Se eu fosse fazer que, se o cerrado fosse 25%, eu faria retinho para cá. Entendeu? Mas como não é, a gente dá uma inclinada para cima. O próximo é a Mata Atlântica, próximo bioma. E a Mata Atlântica representa 13%, ó, já está diminuindo. Vamos ver como é que a gente vai fazer esses 13%. Tá vendo? Aqui seria 12,5 e aqui 13 completos. Então seria aí, ó, os 13% da Mata Atlântica. Já está se formando as pizzazinhas, hein? As fatiazinhas.
Então, qual é o próximo? Caatinga. A Caatinga ela abrange 9,9% do território nacional brasileiro. Daí para frente é o mais fácil que tem. Por quê? Se eu fosse deixar repartido aqui, normalmente, daria 12%. Então é só diminuir 3% a menos, né? Quase 3%. 2,1%. Então daria aqui, ó. Então eu dividi aí assim. Porque se eu fosse dividir aqui, bem na linhazinha, que representaria 12%, aí não dava, né? Aí agora nós temos o Pampa. O Pampa abrange 2,1%. Então quer dizer que desse restinho que sobrou, a maior parte vai ser do Pampa e a menor parte vai ser do Pantanal. Então aí já temos o gráfico de pizza já completinho, já fatiadinho. O Pampa com 2,1% e o Pantanal com 1,8%. 1,8%, tá vendo? Então é desse jeito que vocês devem fazer, repartir o seu gráfico de pizza aí na sua atividade. Qualquer dúvida me chame no zap, viu? Só para fazer mais um esclarecimento, os gráficos eles são responsáveis por a gente entender melhor os dados das nossas coletas. Então, se a gente quiser entender a proporção desses dados, a gente tem que representar esses dados em um gráfico, seja ele gráfico de pizza, gráfico de barras, gráfico de linhas e aí vai. Então é isso, meu povo. Até a próxima aula de dividir para multiplicar. Tchau. É isso aí, o Jornal Artesanal está ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!